Bem, pessoal, retornando ao nosso capítulo sobre dinâmica da rotação, hoje nós vamos tratar com um problema onde você tem um corpo que é arremessado e o movimento desse corpo é tratado como uma combinação de dois movimentos. Um movimento de rotação em torno do seu centro de massa, mais um movimento de translação do centro de massa. Perceba que, diferente dos capítulos anteriores, onde um corpo era tratado como uma partícula pontual, não existia a necessidade de você tratar a parte da rotação. O movimento do corpo era simplesmente composto de uma translação. Era definido a partir de uma translação do corpo como partícula pontual, onde a massa era o próprio centro de massa desse corpo, né, ou dessa partícula, certo? No caso, agora nós vamos encontrar a energia cinética do corpo como sendo uma parte relacionada à rotação e uma parte relacionada à translação. Para isso, nós definimos um corpo rígido aqui e vamos olhar para partículas desse corpo rígido. Então, uma massa MI distante RI do centro de rotação desse corpo, onde esse corpo gira com a velocidade ômega e se desloca com a velocidade V do centro de massa, né? Essa rotação é em torno de um eixo que passa sobre o centro de massa. Então, corpo rígido com movimento combinado de translação e rotação, a velocidade VI de uma partícula típica do corpo é uma soma da velocidade do centro de massa, está aqui que eu transladei para cá, mais da velocidade da partícula VI' em relação ao seu centro de massa, está aqui, que é essa velocidade de rotação. A velocidade angular do corpo rígido em torno do centro de massa é ômega, de modo que VI' é RI ômega. Então, isso aqui pode ser tratado para várias partículas, nós estamos pegando uma, né? Depois a gente aplica um somatório e a gente tem o comportamento para o corpo rígido como todo. Então, nós vamos partir dessa definição, que VI, a velocidade de uma partícula de massa MI, é a velocidade do centro de massa mais meio VI', como você está vendo aqui, né? A soma vetorial dessas duas, VI' mais V do centro de massa, tá certo? Então, expressando a energia cinética de uma partícula, que é um meio de MI, VI, escalar VI, né? Então, substituindo os valores aqui, VI é V do centro de massa mais VI', né? Então, a gente tem um meio de MI, V do centro de massa mais VI', escalar V do centro de massa mais VI'. Isso aqui é um meio de MI. Então, abrindo esse termo, né? Então, tem V do centro de massa, escalar V do centro de massa, V do centro de massa, escalar VI', mais V' escalar V do centro de massa, mais V' escalar V'. Esses dois, por conta da regra de comutatividade do produto escalar, são a mesma coisa, né? Você pode inverter V' com V do centro de massa. Então, a gente fica com esse termo, mais duas vezes esse termo, que é a soma desses dois, mais V' escalar V'. Isso aqui é V do centro de massa ao quadrado, né? Que é módulo V do centro de massa, mais vezes módulo V do centro de massa, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Isso aqui fica na forma de um produto escalar e VI', escalar VI' dá VI' ao quadrado, né? Aplicando o somatório, a gente tem a energia cinética do corpo como um todo, né? Então, eu tenho um somatório aplicado aqui nesse termo, mais o somatório sobre esse termo, mais o somatório sobre esse termo, certo? Aí, então, eu posso tirar o meio, né? Em evidência, né? E aí, corta com esse 2 aqui. Então, fica somatório de MI, V, velocidade de centro de massa ao quadrado, né? Porque o somatório só atua no índice I, mais velocidade do centro de massa escalar MI, VI', né? Tá aqui, ó, onde o somatório atua, só onde tem índice I, mais um meio, somatório de um meio de MI, VI' ao quadrado. Se você olhar, isso aqui dá um meio, o somatório de MI é a massa total do corpo, vezes a velocidade ao quadrado do centro de massa, mais o somatório de um meio de MI, VI', isso aqui é exatamente um meio de I do centro de massa, ômega ao quadrado, tá certo? Esse termo, isso aqui é exatamente a massa vezes a velocidade do centro de massa em relação ao centro de massa, que é igual a zero por definição. Então, esse termo, a velocidade do centro de massa em relação ao centro de massa é zero, né? Então, esse termo é zero, que está em vermelho, e o que resulta é que a energia cinética é um meio da massa, velocidade ao quadrado do centro de massa, mais um meio de I do centro de massa, ômega ao quadrado, tá certo? Ou seja, a energia cinética de um corpo que gira e translada é a energia cinética da translação, que é esse termo, mais a energia cinética relacionada à rotação. Ou seja,
corpo rígido com rotação e translação. Então, a partir de agora, quando você for expressar a energia cinética de um corpo que gira e que translada, você tem que colocar os dois termos da energia cinética, a parte da translação com a parte da rotação. Tá certo? Existe uma outra forma de você enxergar isso. Então, nós vamos escrever aqui, né, utilizando a condição que um corpo, né, olhando para esse corpo, que ele translada e gira em torno do eixo, né, mas na condição de rolamento sem deslizamento, né, a gente pode escrever a energia cinética, o K, como sendo um meio de I1 ômega ao quadrado. Utilizando o teorema dos eixos paralelos, né, que o I com relação a I1 é o I do centro de massa mais a distância do ponto ao eixo de rotação, né, mR2. Então, aplicando essa definição em K, um meio de I1 ômega ao quadrado é um meio de I de centro de massa mais mR ômega 2. Isso aqui dá um meio de I de centro de massa ômega ao quadrado mais um meio de mR2 ômega 2. Isso aqui dá um meio de I do centro de massa ômega 2, um meio de mR2 ômega 2 é V do centro de massa sobre R, dessa relação, né, ao quadrado, o que chega na mesma relação. Então, você pode pensar o problema da seguinte forma. Um corpo que translada e gira, ele é exatamente definido dessa forma, né? Você tem uma parte do corpo que é relacionada à translação, mais uma parte que é relacionada à rotação, né? Isso aqui nos dá um corpo que anda girando, né? Um movimento combinado de translação e rotação, no caso do rolamento sem deslizamento. Né? Aqui você percebe o não deslizamento, que o ponto de toque aqui está com a velocidade V em linha exatamente igual à velocidade de centro de massa na direção contrária. Né? Esse ponto aqui tem a velocidade de centro de massa, esse ponto tem V em 2 linhas, esse ponto tem V 4 linhas. Quando você soma esses vetores em cada ponto, então, ó, no ponto 3, eu tenho aqui a velocidade é 2 vezes a velocidade de centro de massa. É claro, né, esse ponto aqui tanto gira como se desloca, né? Então ele se desloca com a velocidade 2, está girando aqui, né, com 2 vezes o centro de massa. O ponto 2, eu tenho V2' mais V do centro de massa, então esse ponto está se deslocando com a velocidade V2, quando ele está girando, né, você vê que ele vai com 45 graus. Esse ponto 4, você tem V do centro de massa mais V'4, então dá uma componente nessa direção. E o ponto de toque no chão, né, ele tem V1 de centro de massa, mas o V' que é contrário é menos V, dá V1, ou seja, a roda fica instantaneamente em repouso quando ela é em contato com o solo. Isso é exatamente a definição de rolamento sem deslizamento. Então aqui você vê que fazendo uma análise da composição, você concorda que o movimento de um corpo que translada e gira, ele é exatamente definido dessa forma, né? Combinado de translação e rotação, né? No caso, a rotação da roda em torno do centro de massa. Para o rolamento sem deslizamento, a velocidade escalar na periferia deve ser V do centro de massa, né? No caso, eu utilizei o K, a definição do I1 ômega ao quadrado, só que o I1 é o momento de inércia do corpo, tá certo? Que pode ser escrito como I do centro de massa mais um ponto da periferia que está com a velocidade m vezes o raio ao quadrado, né? Isso aqui é o teorema dos eixos paralelos, né? Aplicando a definição, você acaba encontrando a mesma relação que a gente já mostrou anteriormente, né? Então, existem duas formas de você mostrar que o corpo que se desloca girando, ele é basicamente uma composição de movimentos. Uma aplicação desse caso, eu vou deixar para a próxima aula, né? A gente vai tratar exemplos cuja aplicação da energia cinética de um corpo que translada e gira. Eu vou ficar por aqui e até uma próxima aula.